O silêncio do palácio naquela noite era diferente. Não era o silêncio da paz, nem o silêncio do descanso após a vitória. Era um silêncio pesado, quase acusador, como se as paredes soubessem algo que o rei ainda se recusava a admitir. Uzias caminhava lentamente pelos corredores de pedra, sentindo o eco dos próprios passos reverberar como um lembrete constante de sua grandeza e, ao mesmo tempo, de sua solidão. Ele era rei de Judá, ungido, vitorioso, temido, respeitado. Seu nome era pronunciado com orgulho nas praças e com receio além das fronteiras, mas dentro dele algo começava a se deslocar do lugar certo. Desde muito jovem, Uzias aprendera a governar sob orientação. Buscara a Deus enquanto ainda era ensinado por outros, enquanto precisava ouvir, aprender, submeter-se, e enquanto assim fazia, tudo prosperava. O céu parecia aberto sobre Judá. As batalhas eram vencidas, as cidades se fortaleciam, o povo crescia em número e segurança, os inimigos recuavam. Cada conquista reforçava a crença coletiva de que aquele reinado era especial. A diferença, porém, é que o povo dizia: "O Senhor está com Uzias", enquanto Uzias começava a pensar: "O Senhor está comigo, porque eu sou Uzias". O orgulho raramente chega gritando. Ele entra em silêncio, se disfarça de gratidão, se mistura com competência, se apoia em resultados. Uzias não se via como arrogante, via-se como capacitado, via-se como escolhido, via-se como alguém que já tinha provado repetidas vezes que era digno demais. E quando um homem começa a acreditar que seus feitos lhe dão direito a ultrapassar limites estabelecidos por Deus, o coração já cruzou uma linha perigosa muito antes dos pés o fazerem. Judá florescia sob seu governo. Torres eram erguidas no deserto. Cisternas eram cavadas onde antes só havia pó. O exército era organizado com uma eficiência jamais vista. Máquinas de guerra surgiam lançando pedras e flechas projetadas para proteger Jerusalém. O nome de Uzias se espalhava, e com ele a sensação de invencibilidade. Nenhuma muralha parecia alta demais, nenhuma ameaça parecia grande demais, nenhum limite parecia necessário demais, e foi nesse contexto que nasceu o desejo que mudaria tudo. Não surgiu como rebeldia explícita, surgiu como um pensamento persistente, um incômodo, uma pergunta que se repetia em silêncio: por que não eu? Uzias era rei, líder máximo da nação. Ele protegia o povo, governava com justiça, vencia batalhas em nome de Deus. Por que então não poderia também oferecer incenso? Por que não poderia entrar no templo e realizar aquilo que apenas os sacerdotes faziam? Aos seus olhos, aquilo não parecia transgressão, parecia honra, parecia devoção elevada, parecia um passo natural para alguém que já havia ido tão longe. O templo sempre fora um lugar separado, não apenas por suas paredes, mas pelo que representava. Ali, cada detalhe falava de santidade, de limites claros entre o comum e o sagrado. Não era uma questão de capacidade, mas de chamado. Deus havia estabelecido funções, não para diminuir uns e exaltar outros, mas para preservar a ordem do que é santo. Uzias, porém, já não via distinção. Em sua mente, a coroa o autorizava a tudo. No dia em que decidiu entrar no templo com o incensário nas mãos, Uzias não sentia medo, sentia convicção. Seus passos eram firmes, seu olhar decidido. Ele atravessou os pátios sagrados como quem entra em um território que acredita lhe pertencer. O cheiro do incenso começava a subir, misturando-se ao ar pesado daquele momento. Mas antes que pudesse avançar mais, vozes se levantaram. Os sacerdotes correram em sua direção. Homens que conheciam a lei. Homens que temiam a Deus mais do que temiam o rei. Seus rostos não expressavam revolta, mas urgência. Eles sabiam o que estava prestes a acontecer. Sabiam que aquele não era apenas um erro administrativo, mas uma afronta direta à ordem divina. Tentaram detê-lo, suplicaram, advertiram, lembraram-no de quem ele era e, principalmente, de quem ele não era naquele lugar. Mas Uzias não ouviu. A ira tomou seu rosto quando foi confrontado. Como ousavam impedi-lo? Como ousavam dizer não ao rei? O incensário tremia em sua mão não por medo, mas por fúria, e foi exatamente ali, no momento em que seu coração se exaltou acima de tudo, que o juízo se manifestou. Não houve trovão, não houve grito vindo do céu, houve silêncio. Um silêncio ainda mais pesado do que o do
no palácio naquela noite distante. E então, diante dos olhos dos sacerdotes, algo começou a surgir na testa do rei. Uma mancha, branca, inconfundível, lepra. O corpo revelou aquilo que o coração já carregava. Uzias congelou. A raiva deu lugar à confusão. O poder evaporou diante da evidência. O homem que entrara confiante agora precisava sair apressado, não porque os sacerdotes o expulsaram, mas porque ele mesmo percebeu que algo irreversível havia acontecido. O rei que governava uma nação agora estava impuro, separado, marcado. A lepra não era apenas uma doença, era um decreto. Uzias não poderia mais entrar no templo. Não poderia mais governar como antes. Não poderia mais viver entre o povo. Sua autoridade política permanecia no papel, mas sua presença desaparecia da vida pública. Ele passou a viver isolado, afastado, observando à distância aquilo que um dia comandara com orgulho. O palácio voltou a ficar silencioso, mas agora o silêncio tinha nome, consequência. Uzias viveu assim até o fim de seus dias. Um rei lembrado por suas conquistas e por sua queda. Um homem que começou bem, mas terminou separado. Um aviso eterno de que Deus honra a obediência, não a ousadia disfarçada de devoção. De que sucesso nunca é licença para desobediência. De que existe um lugar que só Deus define, e ocupá-lo sem permissão custa mais do que qualquer coroa pode pagar. O isolamento não chegou como um castigo imediato aos olhos do povo, mas como uma lenta retirada da presença. Uzias ainda respirava, ainda vestia roupas de rei, ainda tinha servos que obedeciam suas ordens. Mas tudo isso acontecia à distância, como se sua vida tivesse sido empurrada para trás de uma parede invisível. Ele agora observava Judá sem tocá-la. O homem que um dia caminhara entre o povo com confiança, agora via o mundo através de portas fechadas, corredores vazios e janelas altas. A lepra em sua pele era apenas o sinal externo de uma ruptura muito mais profunda. No início, Uzias tentou negar o peso do que havia acontecido. Disse a si mesmo que ainda era rei, que aquilo era apenas uma condição física, que seu governo continuaria intacto, que seu legado não seria manchado por um único erro. Mas nas longas noites solitárias, quando o silêncio era interrompido apenas pela própria respiração, os pensamentos não o deixavam em paz. Ele revivia o momento no templo repetidas vezes, o cheiro do incenso, os rostos alarmados dos sacerdotes, a ira que queimava em seu peito e, acima de tudo, a sensação súbita de que algo havia se rompido para sempre. O poder tem uma forma cruel de se revelar quando é retirado. Uzias começou a perceber quantas coisas não lhe pertenciam de fato. As decisões agora eram tomadas por outros. Seu filho governava em seu lugar. O povo continuava vivendo, plantando, celebrando, adorando. A nação não parou porque ele caiu. Jerusalém não desmoronou sem sua presença. E essa constatação doeu mais do que qualquer ferida em sua pele. A lepra avançava lentamente, como se acompanhasse o ritmo de seus pensamentos. Cada nova mancha era um lembrete silencioso do limite que fora ignorado. Ele, que sempre acreditara estar construindo algo eterno, agora se via reduzido a dias repetidos, marcados por arrependimento tardio. Tentava orar, mas as palavras pareciam bater no teto e cair de volta. Não porque Deus tivesse deixado de ouvir, mas porque Uzias finalmente entendia o peso de se aproximar de Deus do jeito errado. Ele lembrava de quando era jovem, de quando buscava conselho, de quando ainda sentia temor verdadeiro. Havia um tempo em que ele não entraria no templo sem tremer. Agora, o tremor vinha não da reverência, mas da perda. E essa perda não era apenas do templo, da coroa ou da presença pública. Era da ilusão de que tudo lhe era permitido. Os dias se tornaram semanas, as semanas anos. Uzias envelhecia longe dos olhos do povo. As histórias sobre ele começaram a mudar. Antes, falavam de suas vitórias. Depois, sussurravam sobre sua queda. As crianças aprendiam seu nome como um aviso. Os sacerdotes o mencionavam com cautela. O rei que quis ser mais do que fora chamado a ser agora era lembrado como aquele que ultrapassou o limite. Em sua solidão, Uzias começou a entender algo que nunca aprendera no auge do poder. Deus não divide sua santidade. O templo não era um espaço simbólico, mas um território definido por obediência. Não era sobre quem ele era, mas sobre quem Deus havia designado. E esse entendimento, que poderia ter preservado tudo, agora chegava tarde demais. Havia momentos em que Uzias se perguntava se teria sido diferente se tivesse parado, se tivesse ouvido, se tivesse recuado diante da advertência. Um passo para trás teria preservado anos de reinado. Um instante de humildade teria evitado uma vida inteira de isolamento. Mas o orgulho raramente permite pausas. Ele empurra, ele convence, ele cega. E quando a visão retorna, o preço já foi cobrado.
Mesmo assim, Deus não apagou Uzias da história. Seu nome permaneceu registrado, não como exemplo de perfeição, mas como testemunho. Um lembrete vivo de que começar bem não garante terminar bem, de que o favor de Deus não anula seus limites, de que a autoridade espiritual não se assume, se recebe. Nos últimos anos de sua vida, Uzias já não lutava contra a lepra, lutava contra a memória de quem havia sido. Seu corpo enfraquecia, mas sua mente estava mais lúcida do que nunca. Ele sabia que seu erro não fora apenas entrar no templo, mas acreditar que seu sucesso o colocava acima da obediência. E essa consciência o acompanhou até o fim. Quando Uzias morreu, não houve cortejo triunfal como nos dias de glória. Houve respeito sim, mas também distância. Foi sepultado fora dos túmulos dos reis porque todos sabiam, ele era leproso. Até depois da morte, a marca permanecia, não para humilhá-lo, mas para que a história não fosse esquecida. E assim, a vida de Uzias atravessou os séculos como um alerta silencioso. Um rei que construiu muito, conquistou muito, governou bem, mas perdeu tudo quando confundiu posição com permissão. Sua história não termina com lepra, mas com uma pergunta que ecoa até hoje. Quantas vezes o coração humano tenta ocupar um lugar que não lhe foi dado, acreditando que boas intenções justificam desobediência, porque Deus continua sendo santo. Os limites continuam existindo, que o maior perigo não é o inimigo externo, mas o orgulho que cresce quando tudo parece dar certo. O tempo passou, e com ele vieram gerações que nunca viram Uzias governar, mas que cresceram ouvindo seu nome como um sussurro misturado de admiração e temor. Para muitos, ele era o rei forte que havia expandido Judá. Para outros, era o homem que ousou ultrapassar o limite sagrado. E entre essas duas imagens, a verdade permanecia inteira. Uzias fora ambos, grande em feitos, frágil no coração. Enquanto ele envelhecia em isolamento, Jerusalém continuava respirando. O templo permanecia de pé, com seus rituais diários, seus cânticos, seus sacerdotes entrando e saindo, conforme a ordem estabelecida por Deus. Cada vez que o incenso era queimado no lugar santo, Uzias sabia. Ele sentia o peso daquilo que não podia mais fazer, não porque lhe faltasse força, mas porque lhe faltara obediência no momento decisivo. Havia dias em que ele pedia para ser levado até uma janela, de onde pudesse ver ao longe o movimento do povo indo adorar. Observava as famílias caminhando juntas, os sacerdotes vestidos com as roupas sagradas, os levitas entoando cânticos antigos. Aquela cena, que antes lhe parecia distante e quase automática, agora carregava um significado profundo. Ele entendia, talvez pela primeira vez, que a santidade não se negocia, ela se respeita. Uzias começou a falar menos e a ouvir mais. Seus conselheiros já não vinham buscar ordens, mas trazer notícias. Seu filho, agora governando, vinha visitá-lo não como um subordinado, mas como alguém que carregava o peso que antes fora dele. Nessas visitas, Uzias via no olhar do filho algo que ele mesmo perdera com o tempo: temor. Um temor saudável, um respeito silencioso pela linha que separa a autoridade humana e a autoridade divina. Às vezes, Uzias tentava aconselhá-lo, não com a confiança de antes, mas com a humildade de quem aprendeu pela dor. Falava sobre limites, sobre ouvir antes de agir, sobre não confundir sucesso com aprovação total. Essas conversas eram curtas, mas carregadas de significado. Era como se Uzias tentasse, tardiamente, impedir que o mesmo erro se repetisse. Mesmo assim, havia noites em que o arrependimento vinha acompanhado de uma tristeza profunda, não apenas pelo que perdera, mas pelo que poderia ter sido. Ele imaginava como teria sido seu reinado se tivesse terminado da mesma forma que começara, se tivesse permanecido submisso, se tivesse honrado o chamado sem tentar ampliá-lo por conta própria. Mas o passado não oferece caminhos de retorno, apenas lições para quem ainda está caminhando. Uzias passou a compreender que Deus não rejeitara sua vida inteira por causa de um ato, mas usara aquele ato para revelar algo maior. A santidade de Deus não é flexível, e o coração humano precisa ser constantemente vigiado. O erro de Uzias não foi desejar se aproximar de Deus, mas fazê-lo sem reverência, sem submissão, sem respeito à ordem que o próprio Deus estabelecera. E essa verdade atravessou o tempo. Anos depois da morte de Uzias, o profeta Isaías entrou no templo, o mesmo templo onde Uzias fora ferido, o mesmo lugar que ele tentara ocupar de forma indevida. Isaías entrou para orar, para buscar direção, talvez carregando também seus próprios conflitos internos. E ali, naquele espaço sagrado, ele teve uma visão que mudaria tudo. Ele viu o Senhor assentado em um alto e sublime trono, viu a glória enchendo o templo, viu os serafins proclamando sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos.
A terra inteira está cheia da sua glória. E diante dessa visão, Isaías não se exaltou. Ele caiu, reconheceu sua pequenez, reconheceu sua impureza, reconheceu que não era digno. Era como se Deus estivesse respondendo, através da visão, a tudo o que Uzias não compreendera em vida. O templo não era um espaço de exaltação humana, mas de revelação divina. Não era um lugar para provar autoridade, mas para reconhecer dependência. Isaías saiu daquele encontro transformado. Uzias, por outro lado, jamais voltaria a entrar naquele lugar. 2 homens, 2 encontros com o sagrado, 2 resultados completamente diferentes. Um tentou se elevar e caiu. O outro se humilhou e foi levantado. A história de Uzias não termina em desespero, mas em advertência. Ela não grita, mas ecoa. Ela não condena, mas alerta, porque o mesmo perigo que o derrubou continua rondando corações em todas as gerações. O perigo de confundir posição com unção, de confundir resultados com permissão, de confundir proximidade com intimidade verdadeira. Deus não mudou. O templo mudou de forma, mas não de princípio. Ainda existe o sagrado, ainda existem limites. Ainda existe um chamado específico para cada pessoa, e ainda existe um preço quando alguém decide ignorar isso. Uzias viveu tempo suficiente para entender, não para corrigir, mas para reconhecer. Sua vida se tornou uma placa invisível à beira do caminho da história, dizendo silenciosamente, até aqui. E talvez enquanto você ouve essa história, algo dentro de você também esteja sendo confrontado. Talvez não com lepra visível, mas com perguntas incômodas. Até onde eu fui chamado a ir? Em que momento o orgulho começou a se misturar com a fé? Em que ponto o sucesso começou a falar mais alto do que a obediência? A história de Uzias permanece viva, porque ela não fala apenas de um rei antigo. Ela fala de todo o coração humano que precisa aprender, cedo ou tarde, que Deus não divide sua glória, mas honra aqueles que reconhecem seus limites diante dele. O eco da vida de Uzias não ficou preso às páginas antigas nem aos muros de Jerusalém. Ele atravessou o tempo porque toca em algo que nunca mudou. O coração humano quando se vê bem-sucedido demais para ser confrontado. A história não insiste em detalhes por acaso. Ela permanece porque o erro que derrubou aquele rei continua sendo repetido de formas diferentes, por pessoas diferentes, em épocas diferentes. Uzias acreditava que estava se aproximando de Deus, quando na verdade estava se afastando da essência da obediência. Esse é um engano sutil e perigoso. Nem todo movimento em direção ao sagrado é de fato reverente. Às vezes o homem se move com passos religiosos, enquanto o coração já decidiu ser autônomo. Uzias não rejeitou Deus, ele reinterpretou Deus à sua própria medida. E isso sempre termina em ruína. Durante seus anos de isolamento, Uzias teve tempo demais para pensar, tempo para lembrar de cada decisão que o levou até ali. Ele percebia agora que o problema nunca foi o incenso, nem o templo, nem os sacerdotes. O problema foi a convicção interna de que sua vontade era suficiente. Ele havia parado de perguntar e começado a afirmar, parado de ouvir e começado a assumir. Esse foi o verdadeiro ponto de ruptura. O rei que um dia comandara exércitos agora era comandado pelo silêncio, e o silêncio ensina coisas que o barulho da vitória nunca permite aprender. Ensina que a presença de Deus não pode ser manipulada, que a autoridade não é algo que se toma, mas algo que se recebe, que nem todo posso significa devo. Uzias começou a entender que Deus não estava competindo com ele. Deus estava protegendo algo maior. O templo representava um limite claro, o lugar onde o homem reconhece que não é o centro. Quando Uzias entrou ali com o incensário, ele levou consigo não apenas um objeto proibido, mas uma ideia perigosa, a ideia de que não havia mais distinção entre o trono humano e a santidade divina. Essa ideia continua viva. Ela aparece quando alguém acredita que seus resultados justificam seus atalhos, quando alguém usa o nome de Deus para legitimar decisões que nunca foram consultadas com ele, quando o sucesso cria a falsa sensação de imunidade espiritual. Uzias caiu exatamente nesse ponto, e por isso sua história não é antiga, ela é atual. Nos últimos dias de sua vida, Uzias já não lutava contra Deus, lutava contra si mesmo. Havia aceitação, mas também havia peso. Ele aceitara a consequência, mas nunca deixou de sentir o impacto do que perdera. A presença pública, o convívio com o povo,
povo, a liberdade de entrar no templo. Tudo isso se fora, não por falta de fé, mas por excesso de confiança em si mesmo. E ainda assim, Deus não o apagou. Deus permitiu que sua história permanecesse registrada com clareza, sem suavizações. Porque algumas histórias não são escritas para exaltar, mas para alertar. Uzias não é lembrado apenas como o rei forte, nem apenas como o rei leproso. Ele é lembrado como o rei que foi longe demais. Quando finalmente morreu, o corpo de Uzias descansou, mas sua lição não. Ela continuou sendo contada, continuou sendo ensinada, continuou sendo usada como espelho, porque todo ser humano em algum momento se aproxima de um limite invisível, um ponto em que precisa decidir se vai obedecer ou avançar confiando apenas em si. A grande tragédia não é errar. É errar acreditando que não há consequências. Uzias acreditou nisso por tempo suficiente para atravessar a porta errada, e uma vez atravessada, não houve como voltar. O templo continuou de pé, o culto continuou acontecendo, Deus continuou sendo santo, e o mundo seguiu seu curso. Isso talvez tenha sido a lição mais dura para Uzias, perceber que o reino de Deus não depende de homens específicos. Deus levanta, Deus remove, Deus estabelece limites, e continua sendo Deus. Que agora essa história chega até você, não como acusação, mas como convite à reflexão, porque o mesmo Deus que estabeleceu limites também oferece graça. O mesmo Deus que corrige é o Deus que ensina. A diferença está em aprender antes, ou aprender pela perda. Uzias nos deixa uma pergunta silenciosa, mas poderosa. Se hoje Deus dissesse até aqui, você ouviria? Ou continuaria andando convencido de que sua posição, sua experiência ou seus resultados lhe dão permissão para ultrapassar o que nunca foi autorizado? Essa é a pergunta que permanece, não nos muros de Jerusalém, não no templo antigo, mas no coração de cada pessoa que ouve essa história e percebe que o maior perigo não é perder o trono, é perder o temor. O temor é algo que não pode ser fingido. Ele não nasce do medo do castigo, mas do reconhecimento de quem Deus é. Uzias perdeu isso aos poucos, quase sem perceber. Não foi num único dia, nem num único pensamento. Foi na soma de vitórias, aplausos, conquistas e silêncio interior. E quando o temor se esvai, a reverência vira formalidade, e a formalidade abre espaço para a presunção. Uzias acreditava que sua história era exceção, que suas conquistas o colocavam acima do comum, que sua trajetória o autorizava a reinterpretar limites antigos. E esse pensamento, tão antigo quanto a humanidade, sempre termina da mesma forma, porque Deus não muda seus princípios para acomodar o sucesso de ninguém. O mais impressionante é que Uzias não caiu em um pecado moral escandaloso aos olhos humanos. Ele não foi lembrado por idolatria pública, nem por crueldade extrema, nem por traições explícitas. Seu erro foi espiritual, invisível no início, sutil. Ele entrou no lugar errado, acreditando estar fazendo algo certo. E isso torna sua história ainda mais perigosa, porque mostra que nem toda queda começa com maldade. Algumas começam com excesso de confiança. Enquanto o tempo avançava, Uzias passou a entender que Deus nunca disputou espaço com ele. Deus apenas manteve sua posição. O trono de Judá podia ser ocupado por um homem, o altar não. E essa separação não era um capricho divino, mas uma proteção. Quando o homem tenta misturar o que Deus separou, algo sempre se rompe. Talvez em seus últimos momentos de lucidez profunda, Uzias tenha entendido que sua lepra foi também uma misericórdia, não no sofrimento em si, mas no que ela revelou. Ela expôs o erro de forma clara e inegável para que ninguém pudesse confundir o ocorrido com perseguição, intriga ou acaso. Foi um juízo visível para um erro que começara invisível. E assim, Deus ensinou não apenas Uzias, mas toda uma nação. O povo aprendeu que nem o rei estava acima da lei, que o templo não era extensão do palácio, que Deus não se curva à hierarquia humana. Essa lição atravessou gerações e moldou a consciência espiritual de Israel. O temor voltou a ser ensinado. Os limites voltaram a ser respeitados, pelo menos por um tempo. Mas o coração humano tem memória curta. Séculos depois, outros homens repetiriam o mesmo padrão de Uzias, ainda que de formas diferentes. Não com incensários, mas com palavras. Não entrando fisicamente no templo, mas assumindo lugares espirituais que não lhes foram dados. Sempre com a mesma justificativa interna. Eu posso, eu sei, eu mereço. A história de Uzias, então, se torna um espelho desconfortável, porque ela não fala apenas de reis, líderes ou sacerdotes. Ela fala de qualquer pessoa que confunde intimidade com irreverência, que troca submissão por autoconfiança, que acredita que resultados substituem obediência. O verdadeiro drama dessa história não é a lepra,
nem o isolamento, nem a morte fora dos túmulos reais. O verdadeiro drama é perceber que tudo poderia ter sido diferente com um único ato de humildade. Um passo para trás, uma escuta atenta, uma desistência silenciosa. Mas Uzias não recuou, e por isso sua história avançou pelo caminho da consequência. No fim, ele deixou duas heranças, uma de conquistas materiais, que o tempo tratou de apagar, e outra espiritual, que o tempo jamais conseguiu apagar. A advertência permanece clara. Deus honra quem o honra, mas resiste ao soberbo, ainda que ele use coroa. E talvez o maior ensinamento não esteja no erro de Uzias, mas no momento em que os sacerdotes o confrontaram. Eles arriscaram tudo ao dizer não ao rei, porque temeram mais a Deus do que ao poder. Eles entenderam algo que Uzias esqueceu. Obedecer a Deus nunca é desrespeitar a autoridade, é preservar a santidade. Essa história não termina com uma explosão, nem com um clímax barulhento. Ela termina com silêncio, com reflexão, com um convite à vigilância interior, porque o maior teste espiritual não acontece quando tudo vai mal, mas quando tudo vai bem. É na prosperidade que o coração revela se ainda teme a Deus, ou se passou a confiar demais em si mesmo. E assim, a vida de Uzias permanece como um marco invisível na estrada da fé, não para assustar, mas para despertar, não para condenar, mas para lembrar que existe um lugar onde só Deus pode estar, e que reconhecer isso não diminui o homem, o preserva. Reconhecer isso é difícil, porque o coração humano prefere acreditar que amadureceu além dos limites. Uzias também acreditou nisso. Ele não se via como alguém desobediente, mas como alguém que havia crescido em experiência, em poder, em responsabilidade. E quando o crescimento não é acompanhado por temor, ele se transforma em peso. Um peso que empurra o homem para decisões que parecem naturais, mas que carregam ruína. Uzias pensava que estava ampliando sua devoção. Na verdade, estava substituindo dependência por protagonismo. Esse é o ponto exato em que a fé começa a se deformar. Quando Deus deixa de ser o centro e passa a ser o argumento. Quando a obediência deixa de ser prioridade e passa a ser opcional. Quando o coração já decidiu antes de consultar. A lepra foi apenas o último ato de um processo que vinha acontecendo há muito tempo. O templo foi o cenário final, mas o palco real era o interior de Uzias. Deus apenas revelou de forma visível aquilo que já estava estabelecido no invisível. E isso ensina algo profundo. Deus não cria o orgulho no homem, ele apenas o expõe quando chega o momento. Uzias teve tempo para refletir sobre isso porque foi obrigado a parar. A lepra o interrompeu, o isolamento o desacelerou, a perda do controle o colocou diante da verdade que o sucesso havia abafado. Ele finalmente percebeu que não era o centro da história, mas apenas parte dela. Uma parte importante, sim, mas ainda assim limitada. E essa é uma das maiores lições dessa narrativa. Deus não precisa destruir alguém para ensinar. Às vezes, ele apenas remove o palco, remove o aplauso, remove a autonomia e deixa o homem sozinho consigo mesmo. É nesse lugar que muitas certezas desmoronam. Uzias começou a entender que sua maior vitória teria sido parar antes, mas como o orgulho não sabe frear, a única forma de pará-lo foi através da consequência. E isso não diminui a justiça de Deus, apenas revela sua coerência, porque um Deus que ignora seus próprios limites deixaria de ser santo. E Deus não abdica de quem ele é para preservar a reputação de ninguém. Com o passar dos anos, o nome de Uzias foi sendo pronunciado com menos frequência. Novos reis surgiram, novos conflitos, novos desafios. A vida seguiu. E isso talvez tenha sido o golpe mais silencioso de todos. Descobrir que o mundo continua girando mesmo quando alguém cai do centro. Que o reino de Deus não depende de uma pessoa específica para avançar. Essa percepção não gera desprezo, mas humildade, quando é recebida corretamente. Uzias aprendeu isso tarde, mas aprendeu. Ele compreendeu que Deus não precisa do homem para ser glorificado, mas escolhe o homem para participar de algo maior. E quando essa escolha é tratada como direito, algo se perde. A história de Uzias se aproxima do fim, não com desespero, mas com sobriedade. Ele não morreu revoltado, nem amargurado contra Deus. Morreu consciente. E isso por si só já é uma forma de redenção interior, não no sentido de apagar a consequência, mas de compreender o propósito da correção. Quando seu corpo finalmente descansou, a marca da lepra ainda definia sua memória pública, mas sua história estava completa. Começou com humildade, passou pela exaltação, caiu no orgulho, foi interrompida pela correção e terminou na consciência. Um arco inteiro que espelha o caminho de muitos homens ao longo da história. E agora, essa história repousa diante de quem a ouve, não como um julgamento,
mas como um convite à vigilância, porque todos, em algum momento, lidam com portas que não deveriam atravessar, com lugares que parecem próximos demais, com funções que parecem acessíveis demais. E a decisão de parar ou avançar define muito mais do que um momento. Define destinos. Uzias não foi destruído por falta de fé, mas por falta de limite. E isso muda tudo, porque mostra que não basta crer em Deus, é preciso respeitá-lo. Não basta servi-lo, é preciso ouvi-lo. Não basta invocá-lo, é preciso obedecê-lo. E talvez, no fim de tudo, a maior vitória espiritual seja aprender a dizer não a si mesmo antes que Deus precise dizer por nós.